Juliana Rosa, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Juliana. O Banco Central não vai fazer nada para segurar o dólar, Ju? Pois é, brincadeira, né, Tá, está alto demais. Bom dia para você, para o Pedro, para você ouvinte. A gente realmente está com o dólar subindo aqui com força e o Banco Central, nesse momento, está fazendo uma atuação mais agressiva no mercado de câmbio, está fazendo uma venda de dólar à vista, que é pegar a moeda mesmo e vender sem ser por contratos. Enfim, é considerado uma atitude ali mais forte na tentativa de puxar esse dólar para baixo. O Banco Central agora ofereceu 500 milhões de dólares no mercado financeiro, já tinha oferecido ontem 500 milhões, mas através de contratos que não são moedas à vista, ali em papel moeda mesmo. Na semana passada, 3 bilhões, e com isso a gente está vendo o Banco Central tentando diminuir um pouco as tensões em relação aqui ao nosso real. O que a gente tem claramente é uma tendência de dólar mais alto no mundo, porque os Estados Unidos estão num processo de recuperação forte, está tendo inflação e lá os juros devem começar a subir a partir do ano que vem. Então, a moeda americana fica mais valorizada. E para completar, a gente tem aqui no Brasil, Thaís, uma preocupação enorme que faz o dólar subir mais ainda do que em relação a outras moedas de países emergentes. Por exemplo, o presidente está dizendo que vai prorrogar o auxílio emergencial. Faltam 13 dias para acabar o auxílio emergencial. Muita gente depende desse dinheiro para sobreviver, né? E realmente sobreviver, Aliás, a palavra né? do presidente aqui falando isso, Juliana. Nós resolveremos essa semana a extensão do auxílio emergencial. As soluções não são fáceis, mas nós temos obrigação de mostrar a origem do problema e como resolvê-lo. Então, o problema é que, obviamente, tem dinheiro para poder aumentar a proteção social no país, seja através da extensão do auxílio emergencial, seja através do Bolsa Família turbinado, que o governo está chamando de Auxílio Brasil, só que a conta não fecha. Então, o governo precisa, junto com o Congresso, dizer como é que vai pagar essa conta. Então, a discussão toda hoje que faz com que o dólar acabe ficando mais alto é a desconfiança que se tem em relação ao processo de endividamento do Brasil. A gente tem hoje o mercado financeiro acompanhando de perto, às 14 horas, a votação na Câmara dos Deputados da proposta de precatório. Então, está tudo dentro da mesma conta, né? Como é que o governo paga os precatórios, aquelas dívidas que o governo já perdeu na justiça e precisa pagar para pessoas, para empresas, para estados. Como é que vai aumentar o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil? E isso não está claro. Ao mesmo tempo, tem pressão por aumento de verbas parlamentares, a tal das emendas parlamentares em ano eleitoral. Tem pressão por aumento de servidores públicos. Então, tem pressão por aumento de gasto por todos os lados. E a gente sabe como na nossa vida a gente precisa fazer escolha. É óbvio que hoje em dia, quando a gente olha aqui os dados de desemprego que ainda são altos, de pobreza, inflação bombando, principalmente dos itens básicos, alimento, conta de luz, combustível, é óbvio que os mais vulneráveis precisam ser protegidos. Mas quando a gente vê que o governo só fala em gastar, o presidente Arthur Lira falando hoje aqui que não pode só respeitar as regras fiscais em detrimento da população. Ora, presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, é só cortar nas emendas parlamentares que tem dinheiro para os mais pobres, né? São 20 bilhões de reais em emendas parlamentares. É quase o valor que precisa para aumentar o Bolsa Família para R$300, como se quer fazer hoje no país. Então, a preocupação hoje é que a gente tem muito discurso da boca para fora, discurso populista, e no final das contas, esse discurso do presidente da Câmara de que está protegendo os mais pobres não é verdade, porque cada vez que se tem uma declaração que mostra que não há uma responsabilidade com as contas públicas, o dólar sobe, a inflação aumenta, a gente tem menos investimentos no país, ou seja, menos emprego. O que a gente precisa é de seriedade aqui da classe política para poder tomar medidas que contribuam para a melhoria de vida da população.
Então a gente está vivendo um momento complicado, viu? Onde esse discurso populista, todo mundo já pensando na eleição, a preocupação aqui no mercado financeiro é que se o presidente Bolsonaro for disputar a reeleição, ele está com a popularidade baixa, vai querer gastar. E, na verdade, no final das contas, é o mais pobre que sofre, né? Porque as classes mais altas têm onde cortar. O mais pobre não tem nem onde cortar mais, não tem dinheiro nem para o básico, né? Nem para comer, praticamente, quando a gente olha aí essas cenas terríveis de disputa de ossos, né? Então, realmente necessário que a classe política tenha responsabilidade, inclusive, nas suas declarações. Muito bom. Juliana Rosa volta amanhã nesse horário. Tchau, Ju. Até amanhã. Beijo.